Você com toda certeza conhece alguém aí na sua vida, no seu meio, que não gosta de problemas, né? Alguém aí que acha que a vida deveria ser feita sem problemas. Reclama de todo tipo de problema que aparece na vida dela. Esse tipo de pessoa também tem na minha vida, como tem na sua vida também. E elas sempre colocam os problemas também sempre maior que elas. Os problemas são gigantes. Eu não aguento mais problemas, eu só tenho problemas, mais nada. Cara, esse vídeo eu vou falar sobre esse tipo de pessoa, vou falar sobre esse tipo de vivência que às vezes não tem como você escapar, você vive com esse tipo de pessoa mesmo. E é uma ilusão. Eu já vou começar falando assim, porque as pessoas querem ter uma vida perfeita e ela não existe. Ela simplesmente não existe. Uma vida que a ausência de problemas, ela é o seu ideal. Não tem como você viver. Eu acho que, na minha percepção, na minha humilde percepção, eu acredito que não existiria vida sem algum problema para você resolver, ou até mesmo a vida não faria sentido se você não tiver que resolver um problema. Basicamente, se você não tem um desafio, que no caso é o problema, né? O problema ele te desafia para você resolver ele, para você encarar ele, para você fazer qualquer coisa com ele, ele te desafia. Se não tem esse desafio, não tem evolução. Então como que a gente vai avançar, vai progredir, vai se tornar uma pessoa melhor se a gente não resolve mais problemas, ou resolve problemas de jeitos melhores, ou resolve até melhores problemas, porque é uma constante aparição de problemas o tempo inteiro na nossa vida, né? Só que a gente tem que entender que cada etapa da vida carrega um tipo de problema diferente. Nós podemos usar os problemas como ferramentas. Ferramentas para quê? Para a nossa evolução, para mudar o patamar da nossa vida. Tem até uma frase, ou até uma passagem, não sei, pelo menos o pessoal que trabalha com internet vai entender muito bem sobre isso, que quanto mais ou quanto melhor você resolve problemas, mais você ganha para isso, mais você recebe para isso. Então, a nossa vida pode estar atrelada a isso, caso o seu objetivo seja esse de ganhar mais, de ter mais dinheiro, de faturar mais, de ter mais clientes, né, se você tem um serviço, né, um produto ou um serviço, e toda a nossa superação, ela vai sempre surgir de um obstáculo, esse problema. Que a palavra, né, do momento desse vídeo aqui é falar sobre problemas. Então todo obstáculo, todo problema a gente vai ver uma superação de alguma maneira, que seja ela fácil assim de perceber, ou que seja ela até demorada. Às vezes você vai precisar estudar para resolver um problema, às vezes você vai precisar de conversar com um amigo ou um especialista para resolver problemas, e isso faz parte de todo desafio, todo obstáculo que a gente tem. E nunca se esqueça, quando você se vê com um problema na sua vida, nunca se esqueça que aquele problema ele quer te ensinar alguma coisa. Ele quer. E às vezes, igual eu falei, você vai precisar de um tempo para estudar, vai precisar de pessoas para te ajudar a ter aquela resolução ali pronta. E uma coisa que é muito boa de se fazer para quem acredita, obviamente, é você colocar os seus problemas, descarregar os seus problemas para Deus. Tem até uma passagem na Bíblia que fala alguma coisa assim, sabe? Você deixar o seu fardo com Deus, que Ele vai te amparar, vai cuidar de você. Então, uma das maneiras que eu acredito fielmente que funciona, né? Mas primeiro você também tem que acreditar, né? Isso aí vai da sua relação com Deus, né? O nosso Criador. E você pode usar isso como ferramenta, né? Para ajudar a resolver problemas. Claro que não vai vir tudo, né, de mão beijada, você não vai ter aquilo, pediu, apareceu, pediu, abrir a Bíblia no tal lugar. Não, cara, você tem que fazer alguma coisa, não é só orar e deixar a oração, pronto, fiz a minha parte. Não. Busca, escreve, ó, a escrita aí da minha vida. Escreve sobre o problema, coloca o problema assim, ó, no meio da folha, e fica colocando conexões no meio desse problema, conexões, né, ao redor desse problema, no caso, para ver o que é uma solução real,
né? O que poderia acontecer se eu não tivesse esse problema? Pensa, tenha outras visões sobre isso, tem esse problema. Tem um amigo meu que gosta muito de uma frase, que ele fala assim, que ele toma café com os seus problemas. Cara, quando eu ouvi isso pela primeira vez, quando eu comecei a conviver com esse amigo mais profissionalmente, cara, essa frase não me pegou muito, essa frase não me mostrou o real significado que é isso. Ela sempre me dava, mas isso por quê? Porque eu vivia muito perto de uma pessoa que vivia os problemas sempre maiores que elas. E isso, inconscientemente, estava me fazendo reagir aos meus problemas da mesma maneira. Olha o perigo disso, cara. Mesmo eu consciente, sabendo que eu não devo tratar os problemas maiores do que eu não devo me preocupar tanto assim com tantos problemas, eu devo colocar meus problemas no lugar que eles devem ficar para que eu forneça para eles as soluções. Não que o problema forneça para mim esses momentos de angústia, esses momentos que nada funciona na minha vida, esses momentos de autodestruição mental, sabe? Você não quer viver com aquele problema, porque aquele problema está te fazendo ficar mal. E infelizmente esses momentos chegam, só que a gente tem que aprender a lidar com todos eles. E, cara, fugir nunca é a solução. A fuga dos problemas nunca vai ser a solução. Por mais que eu tô falando nesse vídeo aqui, que às vezes um problema a gente tem que deixar pra lá pra ver se ele se resolve. Às vezes o problema nem é seu, você tem um costume tanto de resolver problemas que os problemas que aparecem você vai resolvendo e os problemas que aparecem de outras pessoas, você fica naquela. Pô, eu não resolvi, e agora o que eu faço? Eu não sei, a pessoa tá dependendo, tá precisando. Pensa, realmente é problema seu? Realmente você precisa resolver isso? Porque você tem que entender aonde você tá, pra onde você quer chegar, pra poder você entender os problemas que você vai carregar. Entende? Não é os problemas de todo mundo que você vai conseguir pegar. E não fique encabulado, né? Não fique com isso na cabeça de que você vai evitar se desconfortar para resolver um problema. Não tem como. É um desconforto, é uma coisa que vai matutar você, só que ela pode ser mais leve se você usar. Deve usar, por favor, use a escrita a seu favor, né? É até interessante que um amigo meu, ele foi falar que ele tava meio mal, né? O jeito da gente conversar, ele usou as palavras para falar que tava meio mal, e aí eu falei com ele, cara, escreve sobre isso que tá te afetando. E aí, por ele ver meus conteúdos e tudo mais, e a gente já conversar sobre isso há muitos anos, um amigo bem de longa data, ele falou que isso não funcionava para ele. Então eu fiz a pergunta, né? O que funciona para você? Vamos buscar o que realmente funciona para você? Você já teve esse insight do que realmente funciona? Porque senão, eu indico, tente de novo, tente outra vez, usa outras ferramentas. Porque eu tô falando aqui para você que você deve escrever desse jeito, mas se não funcionar para você, e aí? Não funciona, não funcionou. Vamos pro próximo, vamos pro outro, pro próximo. Qual que é a outra dica que eu posso atrelar? Eu peguei pra mim, falando agora de mim, eu peguei pra mim esse hábito da escrita para me poder resolver problemas, para me poder resolver situações pessoais na minha cabeça, porque às vezes o problema realmente fica só aqui na nossa cabeça e a gente só de tirar já resolveu. Esse é o milagre da escrita. Você jogar o problema no papel, aparentemente ele já se resolveu por si só. Só para você tirar, entende? Vamos procurar o que realmente funciona para você. Se não for escrita, tenta outra coisa. Se for escrita, você tentou uma vez só e acha que não funcionou, tenta pelo menos 13 vezes, vai. É a minha dica aqui que eu dou para vocês, para você não ficar frustrado com esses tanto de problemas que aparecem para você não ficar com aquele vazio por dentro por causa desses problemas. E a gente entender que existe problemas que eles são específicos de cada época da nossa vida, é incrível, cara. É incrível. Porque uma pessoa virar falar pra mim assim, porque isso está atrelado com alguma coisa que eu quero lá no futuro, uma coisa que eu tô buscando hoje para poder atingir no futuro. A pessoa reclama pra mim assim, cara, exemplo, tá? Paguei muito imposto esse mês. Não, mas eu deixei uma contribuição muito grande pro governo esse ano. Se o cara mora no Brasil e ele ganha muito dinheiro, ele realmente tem que pagar muito imposto.
Isso é bom ou ruim? Depende do ponto de vista. Para falar a verdade, é um tipo de problema que eu gostaria de ter. Por quê? Porque isso vai mostrar que eu já estou faturando mais, que eu estou movimentando mais dinheiro. E isso, consequentemente, vai... igual eu falei esses dias, né? Eu estou fazendo meu canal aqui, eu tenho um outro canal lá que é o Pod Preto Podcast, e agora a gente tem um Pod Preto FC e o Pod Preto Política, né? Que são 2 assuntos aí que a gente já vinha trocando ideia, só que a gente agora desmembrou, mas isso não é o assunto. É o seguinte, se esse canal der certo, se eu der certo aqui como mentor de organização, como o que aparecer para mim resolver de problemas aqui na internet, se der certo para mim, dá certo pro meu podcast. E se meu podcast dá certo para mim. Então os dois vão ser beneficiados. E quem está nesse ecossistema comigo, eu tenho já colocado na minha cabeça, mas quando isso acontecer, eu tenho que colocar essas pessoas como beneficiadas também. É um fato, porque igual o Cleison, meu sócio, é o que acreditou no processo, acreditou em mim, eu agradeço ele por ter me escolhido para me chamar para a gente fazer um podcast, né? Essa ideia surgiu com ele, surgiu comigo também em outros momentos, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas cara, é a gente entregar o que as pessoas merecem, as pessoas que acreditaram, sabe? As pessoas que apoiaram, as pessoas que querem estar mais próximas e tipo, vamos fazer, mas vamos fazer até dar certo, porque se der certo todo mundo ganha. Isso é legal demais, cara. Mas voltando a falar sobre problemas, todo mundo tem um tipo de problemas. Até tem uma música que eu escuto na minha playlist pra treinar, essas coisas assim, que é problemas de um milionário. Só eu que posso resolver. O cara fala desse jeito da música, fala, cara, por que é só você que pode resolver? Porque você que é o milionário, esses problemas são de milionários, então, cara, tá óbvio, né? Cada etapa da sua vida carrega uns problemas que você resolve, né? Um ano atrás eu não resolvia problemas de um pai, porque eu não tinha uma filha, hoje eu já tenho, então eu resolvo problemas de pai, resolvo problemas da minha filha, porque ela é dependente de mim, apenas 5 meses. Então a vida carrega problemas diferentes para épocas diferentes. E isso é incrível, você identificar isso. Você acordar para a vida de uma forma que problemas é até necessário. Em certo sentido, eu acredito que é até necessário você ter em cada etapa da sua vida. Cara, então tenha em mente sempre que problemas, ele sempre vai carregar uma oportunidade para você melhorar, né? Porque talvez você não vai conseguir resolver de primeira porque você não tem a expertise necessária, você não tem a mentalidade correta, você não tem as ferramentas, então ela vai te estressar, né? Para você buscar essa melhora para resolver o problema. E nós também podemos escolher os problemas, em certo sentido. Eu acredito que isso é uma evolução e tanto. Eu até nem estou nessa parte ainda, né, de poder escolher os problemas que eu vou resolver. Muitos problemas eu tenho que resolver mesmo, por exemplo, da minha filha, que eu falei, que ela depende de mim. E não que eu esteja reclamando, tá? Não me entenda mal. Mas é uma etapa da vida que muitos já chegaram, acredito que eu vá chegar em algum momento sim, pelo jeito que eu quero tratar a minha vida, estou tratando, estou aprendendo. E sempre, cara, que surgir problemas e você sentir uma emoção mediante a esse problema, que seja uma emoção negativa, até as positivas mesmo, pode afetar e atrapalhar a maneira como você vai resolver o problema. Então tenha em mente, cara, eu não posso tomar decisões quando as emoções estiverem afloradas. Eu não vou conseguir resolver quando as emoções estiverem afloradas. Outro motivo para você usar a escrita. Você jogar os sentimentos ali, para depois jogar os problemas, para você jogar as soluções e entender o que você pode fazer para resolver. Então use a escrita, a habilidade da escrita para você ter outras perspectivas de como resolver os seus problemas. Eu vou desligar aqui que o vizinho já está começando um som aqui que acredito que vai atrapalhar mesmo com o redutor de ruído. Mas muito obrigado você que assistiu até aqui. Obrigado por acompanhar meu canal. Obrigado por acreditar nesse processo aqui que eu estou passando. E vamos passar nele juntos. Comenta aí o que você achou desse conteúdo que eu quero trazer mais. Valeu, um abraço!